Bem, pessoal, finalmente acabaram as brincadeiras. Agora é a hora da palavra. Então, as três meninas casadas que estavam no chá vão falar e essa é uma das partes mais emocionantes do meu chá, eu acho, porque eu não esperava ver esse momento e eu aprendi muito, muito. O Senhor falou muito comigo porque são coisas que eu venho orando e eu venho pedindo já há algum tempo. Então, foi um momento muito precioso. Eu espero que vocês prestem atenção e gostem muito disso. Inês, a palavra que eu tenho para ti. Olá, sou a Luana. Estou casada há 1 ano e 5 meses. Uau! E pronto, a palavra que eu aqui, Inês, enquanto eu orava e perguntava a Deus o que eu ia partilhar, né? Então eu queria falar contigo sobre o que é ser uma esposa excelente. Aleluia! O que é uma esposa excelente? Uma esposa excelente é uma mulher que a sua aparência externa, não importa o quão linda, não se pode nem sequer competir com o seu interior. Uau! Ok? O caráter dela fala por ela mesma e ninguém consegue negar que Deus habita nela. Uau! Ok? Então isso é uma esposa excelente. E a excelência, ela é o Espírito de Deus. Uau! Okay? É o Espírito do próprio Deus. Então isso é algo que nós podemos adquirir. Ok? Realmente. Então eu queria ler Titos 2, no versículo 4. Diz assim, aqui está os deveres de várias classes, né, das pessoas. E está assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e os seus filhos e a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas a maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. A parte aqui que eu queria ressaltar é que diz boas donas de casa, porque o resto tudo nós já sabemos que são qualidades, são frutos do Espírito que é uma consequência de nós termos uma intimidade com o Senhor. Amém. Mas a dona de casa, e para que a palavra de Deus não seja difamada, não negligenciar o lar e o poder que tem de cuidar do lar. Porque Amém. Muita gente diz, não, isso é, a pessoa tem jeito, a pessoa gosta, a pessoa tem condições, a pessoa tem isso. Não, cuidar do lar e ter excelência no lar é uma decisão. Amém. Não é algo assim ocasionalmente, mas quando nós cuidamos bem da nossa casa, as pessoas entram na nossa casa e às vezes nunca vão entrar numa igreja. Mas ao entrar numa casa, tu podes representar o reino de Deus através da tua casa. Amém. E isso pode ser expressado na forma que tu vais conversar com teu marido, pôr uma mesa, servir as pessoas. Assim nós estamos proclamando o reino e isso vai de acordo com o que eu vou continuar. Para nós sermos uma esposa excelente, nós precisamos de favor, e a favor de Deus. Quando nós escolhemos a vontade de Deus, isso resulta no favor de Deus na nossa vida. E acredita que, olha, o favor diante de Deus é mais importante que qualquer currículo. O favor vai nos levar a um lugar onde qualificações não nos levam. Esther, ela saiu realmente do bairro diretamente para o trono. Deus não vai nos fornecer essas coisas, tipo uma casa grande, um carro, condições, que é bom, mas o favor é para nós cumprir o seu propósito e promover o seu reino. Amém. Esther 2:17 diz, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Ao rei lhe pôs na cabeça uma coroa real e lhe fez rainha em lugar de paz. Amém. Então Esther achou favor diante de Deus. Então favor é aquilo que nós precisamos para ser uma esposa excelente. E é realmente o favor que faz a diferença de muita coisa, né? A gente pergunta, não, como é que esta pessoa conseguiu, como é que nós isso diante de Deus. E isso fala em tratar da casa, em tratar do nosso marido. Uma coisa que eu aprendi é que nós temos que deixar os homens ser homens. A mulher, ela quer resolver muita coisa, pensa de uma forma até muitas das vezes melhor do que o próprio marido, mas nós precisamos deixar o homem ser homem. Amém. E a consequência é dele, mas nós deixamos favor diante de Deus quando nós estamos a fazer isso, porque o nosso comportamento, o nosso marido está condicionado primeiro ao quê? Obediência à palavra de Deus. Amém. E isso vai resultar em nós achar favor, e quando nós achamos favor, nós realmente conseguimos tudo o que nós queremos. Amém.
E como ter um casamento feliz? Eu vou resumir nisto tudo, né? Era bem breve. De ser uma esposa excelente, de achar favor diante de Deus. E a resposta para ter um casamento feliz, eu ia resumir neste versículo que é 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, vai guardar a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Que é realmente falar à toa, né? Realmente, não há conselho melhor para um casamento feliz e ter uma vida plena do que a pessoa que realmente toma o compromisso de que a minha boca só vai sair aquilo que vai edificar. Se não vai edificar a vida de alguém, guarda para ti, engole. Realmente não adianta nada falar, e especialmente para o nosso marido, se não for edificar, não vai adiantar nada falar. Então realmente isso é que eu tenho para ti, sobre ser uma esposa excelente, sobre ir buscar o favor diante de Deus, porque se tu tiveres um favor, isso vai te levar para onde tu queres estar, onde tu vais, diante do Senhor, e achando favor, vivendo uma vida assim, tu realmente vais alcançar favor diante de Deus e diante do teu marido também. Terás um casamento excelente, feliz, alegre e muito frutífero. Amém. Uau! Ana, ninguém mais vai falar. Quando postarei isso? Um hábito, eu não sei, vocês são muito amigos, né? Eu e o Graça também já éramos amigos por 6, 7 anos. Então, quando a pessoa é tua amiga, vocês às vezes têm um hábito de acontecer uma coisa, você vai falar, tava assim, não sei o que, você vai tipo corrigir na hora, ou murmurar, ou falar alguma coisa. Então, assim, eu falo comigo sobre essa passagem de João 2. Não é essa hora. Se fosse vez da Gutiérrez, né? Yeah, agora. Quer dizer, amém. Consulting. Gostei, muito espiritual. Lá em João 2 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. E essa passagem é sobre o momento que a mãe de Jesus foi pedir ajuda a ele porque o vinho tinha acabado no casamento. Então ela ali agiu como uma intercessora da alegria num casamento. E o Senhor falou comigo sobre isso, como nós mulheres nos posicionarmos como intercessoras do nosso casamento. Não só como aquela pessoa que vai corrigir, que vai querer fazer 1000 coisas, mas como primeiro se posicionar em Deus. Amém. Então, quando o vinho acaba, ou até para manter o vinho num casamento, né, que o vinho representa alegria, nós precisamos ir até Jesus, porque Ele é o único que consegue restaurar e estabelecer a alegria no casamento. Amém. Então, o primeiro ponto é que a mãe de Jesus foi até Ele porque ela sabia quem Ele era. Amém. Daí a importância de, antes do casamento e no casamento, nós conhecermos a Jesus. Porque se nós não conhecermos a Jesus, nós não sabemos o que é que Ele pode proporcionar a nós e no nosso casamento. Uau. Então, conhecê-lo é das coisas mais importantes, porque quando acontece alguma coisa, eu sei, não, eu posso ir até Jesus, porque Ele tem isso aqui que eu preciso. Uau. Não é o meu marido que vai me dar isso aqui que eu preciso. Jesus precisa ser a nossa fonte principal, porque senão nós vamos esgotar o nosso marido, porque nós colocamos expectativas nele que nós deveríamos colocar em Cristo. Então Maria sabia a quem ela devia ir, porque ela conhecia o Cristo. Da mesma maneira que o nosso foco principal no casamento precisa continuar a ser conhecer a Cristo. Amém. Para aí nós desfrutarmos de um casamento feliz. Segundo ponto é que ela expôs o problema. E isso é uma coisa que no casamento é complicado, por quê? Porque às vezes nós estamos ali no dia a dia, no corre-corre, e nós ficamos tipo, não, Jesus sabe. Tipo, discutimos com o nosso marido uma coisa aqui, ou aconteceu uma coisa acolá, e nós ficamos tipo, não, Jesus sabe. E nós não expomos o problema. Jesus estava no casamento. Talvez ele até já soubesse que o vinho tinha acabado. Uau. Mas Maria, como intercessora e sabendo quem ele é, ela sabia, não, eu posso ir até ele. Amém. E expor o problema, por mais que eu saiba que ele já sabe, eu vou lá e falo: Jesus, é isso. Ou seja, nós rasgamos o nosso coração diante dele. Amém. Então essa atitude de expor a quem pode resolver, e aí eu já pego o Calu, muito do Calu a Ana estava a falar, porque
nós não expomos os problemas e as coisas a pessoas que não vão nos ajudar em nada, que muito pelo contrário, vão piorar a situação. Nós precisamos primeiro expor a Jesus, orar sobre isso e falar com pessoas mais maduras, com pessoas espirituais que nós sabemos que vão nos encaminhar para um caminho que é o de Deus. Amém. E o terceiro é que Maria conhecia tanto Jesus que mesmo Jesus falando, olha, ainda não chegou a minha hora, não sei o que, ela virou para os serviçais e falou, façam tudo o que ele disse. Porque ela sabia, é como nós precisamos saber, quem criou o casamento foi Deus, não foi o homem. Então quem pode me ensinar a viver casamento senão ele? Né? Então é a confiança de saber, tipo, façam tudo conforme ele vos disse. Então no casamento nós precisamos estar dispostos a ir até Jesus e a obedecer aquilo que ele nos fala em oração, que é a parte mais complicada. Porque às vezes você tá cheia de razão, tipo, sem mesmo razão, e não tem razão nenhuma. E a JP tá ali a gritar e você vai, e o Espírito Santo vai te falar, pede perdão. Você tipo, vou pedir. Mamãe, então, às vezes é uma coisa que não vai fazer sentido. Como, por exemplo, Jesus disse àqueles serviçais, olha, encha essas coisas aqui de água. Os serviçais podiam estar pensando, mas o que acabou foi o vinho, ele deve mandar encher isso com água, não faz sentido. E às vezes no casamento vão acontecer coisas assim. Do tipo, tem que resolver um problema e você acha que aquele problema tem que resolver com conversa, tem que sentar, tem que não sei o quê. E Jesus vai só te falar, olha, põe uma mesa, faz isso, recebe o teu marido de tal maneira. Mas isso aqui não faz sentido, sabe? Mas não precisa fazer sentido para nós, porque quando nós vamos até Ele, precisa fazer sentido para Ele. Se Ele falou, nós precisamos estar dispostos a obedecer, né? Então, nós precisamos ir até Jesus porque só Ele pode trazer o melhor vinho, uma alegria maior do que alguma vez experimentamos, porque não é produzida por homens. Ao confiar nele, não ficaremos envergonhados pelo término do vinho, pois Ele é fonte inesgotável da alegria. Amém. Palmas pro Zion também. Uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo e que o Senhor tem falado muito comigo é sobre sabedoria. Porque assim é uma coisa que nos falta. Verdade. A todos. Você quando casa, você pensa que já sabe tudo, não sabia nada. Literalmente nada. Quando você pensa que aprendeu, não aprendeu tudo também bem. E Tiago 3, a partir do 13 diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, nós podemos ver nesse texto que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena, que nós hoje em dia chamamos de inteligência. E nós vemos vários exemplos na sociedade de pessoas que eram extremamente inteligentes, mas que não eram sábias. Einstein era extremamente inteligente, ele era mesmo um crânio, mas tinha a família destruída. Ou seja, várias vezes a inteligência sem a sabedoria não vale de praticamente nada. Nós vemos as nossas avós, nossas bisavós não tiveram muito acesso à escola e essas coisas, mas elas servem os maridos de forma que constrange. Eu tenho meu exemplo, os meus avós não conseguiram vir para o meu casamento por causa do chá e eles só vieram depois. Como a minha casa é pequena, nós ficamos na casa da
minha tia, eu chegava em casa primeiro do que o Silas. Sempre que o Silas chegasse, não importa o que eu estava fazendo, minha avó, vai servir, o moço deve ter fome. Serve ele, vai já ficar com ele, vai, já ficaste muito tempo. Eu disse, avó, tá tudo bem. Não, serve ele. E o Silas me contou que depois a minha avó lhe perguntava se as coisas estavam boas. Nesse nível, ou seja, ela era sábia. E ela é casada até hoje, mais de 50 anos, com o mesmo marido. Ou seja, a sabedoria não vem da terra, a sabedoria vem do céu. E a sabedoria, eu acredito que não pode ser comparada ou igualada à inteligência. Então, nós temos no céu a sabedoria e na terra a inteligência. O que é sabedoria ou como nós podemos ver? Nós vemos a sabedoria pelos frutos. O fruto que a pessoa gera, você vê, não, essa pessoa é sábia. Às vezes na tua casa vai querer responder o Gelilson, vai ter uma discussão, e é normal. Tu tens duas escolhas. Pode escolher jogar tudo o que pensas, como a Luana disse a Dácia, falar à toa, ser tola, ou pode escolher calar, engolir, é mesmo engolir a saliva, tem água às vezes seco, engolir, mas vês que pelo menos nisso tu estás a tentar ganhar o respeito dele. Porque uma das coisas que o homem mais precisa, se não há mais importante, é sentir que ele é respeitado. Se ele não sente que ele é respeitado, automaticamente ele não consegue expressar o amor que tu precisas. Porque a linguagem de amor do homem é respeito, mas a linguagem de amor da mulher é amor, é cuidado. Para que haja essa troca saudável, é necessário que nós mulheres sejamos sábias, no caso, e buscamos essa sabedoria do céu. Então, a sabedoria se vê pelos frutos. A inteligência é adquirida pelo conhecimento. Tu podes ser inteligente conversando com alguém que está acima de ti. Uma pessoa que está casada há mais tempo, por favor, uma pessoa que o casamento está destruído, não. Querida. E a que está magoada também, não. Vai te dar conselho para ele ignora mesmo. É mentira, isso não é bom conselho. Sai de casa. Dorme na sala. Seleciona bem as pessoas que vais ouvir. Mesmo que estejas mal, fala com quem sabes que vai te encaminhar para o caminho da verdade e não massagear o teu ego. Eu creio que isso é uma coisa extremamente importante. A mulher sábia, ela também desenvolve a capacidade de aprender a discernir todas as coisas. Discernir a hora de falar, discernir a hora de calar, discernir a hora de só dar um abraço ou de só estar perto, sem falar nada. Homem, às vezes, também não gosta muito de conversar. Só de saber que estás lá, acabou. Uma vez eu ouvi e eu guardei aquilo de uma pastora que disse que o marido dela só gosta de saber que ela está em casa, só estar em casa. E uma vez perguntei ao Silas e ele disse, eu também gostei, eu gosto mesmo de saber que estás em casa porque eu sei que em casa estás segura. Mas são coisas simples que nós precisamos aprender a discernir. Então, a mulher sábia aprende a discernir cada momento. Isso é extremamente importante. Eu sou casada há 7 meses, então já tive um de problema. Aqui tem um versículo que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é o quanto que Deus governa a nossa vida. Aí nós vamos aprender o que é temor a sério. Não vou ler isso, é isso aqui, calma. O quanto que Deus nos governa, porque nós podemos decidir nós mesmas governar a nossa vida ou deixar que o Senhor a governe. Então que todos os dias, e é literalmente todos os dias, não é só no altar, é todos os dias, dizer: Deus, governa a minha vida, cuida da minha casa. Eu vejo que Satanás tenta com todas as forças atacar os casamentos, gerando brigas por coisas ínfimas. Ora a repreender essas coisas. Espírito de confusão, de contenda, de briga, de discórdia, nada disso vem do Senhor. E a mulher sábia percebe isso. Eu estou a dar exemplos porque eu sei que algum dia você vai ver isso, e as casadas que já estão casadas há mais tempo provavelmente já viveram. Uma vez eu estava até discipulado com a minha discipuladora e eu disse: não devemos discutir um bocado, é uma coisa estúpida, não tem motivo. E ela disse:
disse, sempre que for assim, você cala, entra na casa de banho, ora, prende e sai. Uma vez eu tentei fazer isso, no elevador já estava a discutir, nem lembro o motivo. Chegamos em casa, ele queria falar mais, eu fiquei calada ali, eu vi. O problema é que eu sou expressiva, a minha cara de deboche nota-se. Mas eu tava só calada. Ali eu vi e tal. Depois eu falei, desculpa, amor. Ele, desculpa, só assim da boca pra fora. Eu, não, amor, me perdoe. Aham, tá bom. Aí me subiu. Falei, vou só fazer xixi. Veio à casa de banho, orei, eu falei, todo espírito de contenda eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito, sai da minha casa. Eu saí, o Silas era outra pessoa. Ele me deu um abraço, disse, não, amor, desculpa, eu fui muito grosso. Eu falei, xixi, funciona, mesmo. Literalmente, mas acontece. Ou seja, nós precisamos aprender a discernir, porque se só bater boca por bater boca só vai gerar conflito, e não é isso que nós queremos. A mulher é aquela que edifica o lar. Edificar é construir. Então nós somos as pedras que são colocadas para construir o lar, mas às vezes nós temos a tendência de ser a pedra de tropeço, que nós não sejamos essa pedra. Amém. O que a Lu falou de deixar o homem ser homem é muito verdade. Não importa, ele pode estar tomando decisão, a pior decisão da vida dele. Deixa ele decidir. Depois ele vai se ver com Deus. Não lhe fala isso. Eu também já fiz isso, tá? Eu sou muito exemplo. Uma vez nós estávamos a discutir porque ele queria fazer uma coisa que eu sabia que ia dar errado. Eu disse, não, faz isso, não vai dar certo. Mas eu que sou novo, vou decidir. Eu disse, tá bom então, se der errado vai se ver com Deus mesmo. Ele estava a conduzir, parou o carro, eu disse, o quê? Eu disse, se der errado vai se ver com Deus. Ele, bautizar. Assim, porque eu tenho esse problema, já não tenho mais em nome de Jesus. Às vezes nosso problema é a boca. A Luana falou coisa verdadeira, quando não tem nada para falar, não fala. Ou se é lixo, não fala. Porque não vai ser pedra de tropeço. O Senhor não quer que nós sejamos pedra de tropeço. Deus não quer que nós sejamos pedra de tropeço. Então que tu possas aprender com o meu testemunho, com o meu exemplo do que não fazer. Ali estás a aprender o que fazer e o que não fazer mesmo. E eu queria terminar com duas partes, que é: a mulher sábia não é dominada pelas suas emoções. Não é, em momento algum. Se não estás bem, chorar é normal, às vezes ninguém controla o choro. Mas eu digo de querer falar impulsivamente, de querer agir impulsivamente. Lembra-te sempre, a minha emoção não é a verdade e a minha emoção não me domina. Eu sou conduzida e guiada pelo Senhor, porque o temor do Senhor é eu deixar o Senhor guiar toda a minha vida. Então eu vivo nessa verdade. E uma outra fase é: sabedoria é buscar se livrar da ofensa. Como é que nós nos livramos da ofensa? Abrindo mão do nosso ego, da nossa justiça própria. Amém. E eu queria terminar só com um versículo que diz, é o versículo mais clichê de todos, todo mundo conhece, de Provérbios, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? Esse versículo, desde que me disseram que eu ia ter que falar alguma coisa, ele não saiu da minha cabeça. E eu, a orar a Deus, a perguntar um motivo, ele disse: o foco é no quem a achará, porque tu foste encontrada. Uau. Tu não saíste a procurar. Todas nós. Assim, tu primeiro foste encontrada pelo Senhor e depois foste encontrada pelo Gelil. Então, que sempre guardes isso na tua mente e no teu coração. O Senhor é aquele que te encontrou, você, e Ele te encontra todos os dias. Na tua casa, no teu quarto, tu precisas para ter o melhor casamento possível. Porque Ele é o que constrói tudo. É em nós. Amém? Te amo muito, Senhor. Bom, deixa eu só ver se não falta nada. Orar para acabar.